prazer, meu nome é Natasha Barbosa, sou professora de crochê aqui na Joca Novelos e é com muito prazer que eu apresento para vocês a bolsa Peri. Foi uma bolsa que eu criei seguindo algumas propostas. Eu acho importante a gente falar sobre isso até para vocês poderem criar de vocês e adaptarem também se desejarem. Ó, ela começa pelo nome Peri. Peri em homenagem ao personagem do livro Guarani, do José de Alencar. É um livro clássico que a gente vê na escola, que ele é um índio. E apesar de ter uma visão tanto romantizada, a gente aprende isso, né, da realidade, da época, o nome Peri e a sua sonoridade, eles ficaram na minha cabeça. Então é algo que me remete muito à natureza, ao ambiente, a uma coisa realmente com essa proposta natural. Outro detalhe foi o trabalho com a alça. Eu poderia ter utilizado uma cinza, poderia ter utilizado uma preta ou de qualquer outra cor. Eu optei por esse caramelo porque justamente remete, mais uma vez, a um certo aspecto natural, a cor marrom, são cores da natureza, né, que a gente encontra facilmente no nosso ambiente. Então, eu fiz essa composição. O caramelo, o marque cacau, o marque mostarda e o nosso 24 fios maravilhoso que rendeu super bem na cor cru. Então, todos esses elementos, eles têm uma harmonia. Ai, Natasha, eu quero fazer outra cor. Não seja por isso. Eu tenho até uma sugestão. Fiquem à vontade. Alça preta, o 24 fios preto também. E aqui pode usar tanto marque quanto alize neon. Coloca, ó, uma cor de cada, ou então só duas cores. Imaginem, ia ficar uma delicadeza, mas também ia ficar muito vibrante. Isso é uma peça para noite, uma peça bem jovial. Ou seja, propostas. Então, vocês fiquem à vontade, podem adaptar. Eu acho importantíssimo a gente pensar um crochê adaptável, um crochê que tem a nossa cara, sabe? Um crochê pra gente. Eu procurei fazer uma peça tranquila também. Qualquer dúvida é só falar. Escrevam nos comentários, enviem mensagens, fiquem à vontade também. Outra coisa. A alça é ajustável, né? Então ela pode ser tanto no ombro, quanto se eu diminuir uma bolsa de mão, como se eu aumentar uma bolsa transversal. Versátil, gente. É a proposta da versatilidade. Fiquem à vontade. Curtam, se vocês gostarem, é claro. Compartilhem tanto o canal quanto a aula. Temos muitos conteúdos. E toda semana, toda quinta-feira, tem um conteúdo novo, especialmente para vocês. Uma peça exclusiva feita com os nossos materiais. Oi, oi, oi! Para confeccionar nossa peça, nós vamos utilizar a agulha de crochê número 7, tesoura e também, entre os materiais, nós temos o 24 fios. Eu peguei a cor natural, que é o cru, na verdade, né? Utilizei bem pouquinho, tanto que ele tava inteiro e, ó, sobrou bastante, ou seja, tem um bom rendimento. Outro material importante que nós vamos utilizar é o nosso barbante 100% algodão. Esse é o marque. Essa é a cor mostarda, essa é a cor cacau, tá? Vocês podem fazer outras combinações, fiquem à vontade. Porém, essa foi a minha escolha justamente para combinar com o cru. Outra coisa também é que nós vamos utilizar, e eu optei por isso, algo que eu normalmente não uso aqui, que é uma alça de couro. Ela tem esses fechos para nossa bolsa. Ela tem essa parte que é regulável, então nós podemos medir a altura, tá? E eu escolhi uma dessa. Ela tem cerca de... Estamos falando de 1 metro, mais ou menos. Mas aqui você reduz, você consegue chegar a 50 centímetros. O que é um tamanho que funciona bem. Tanto para você usar ela transversal, né? Como você colocar ela no ombro, lateral. Outro item que também será utilizado é esse fecho imantado. Vocês podem usar aquele outro fecho que coloque costura. Pode usar algum outro tipo de fecho, fica a critério de vocês também. Eu quis usar esse, porque ele combina e eu acho que dá uma delicadeza. Eu adorei justamente essa coisa da bolinha que dá um imã. Traz uma certa leveza para a peça, tá? Esse foi o meu objetivo. Vamos crochetar agora?
Separe um pedaço de fio, cerca de 50 centímetros, e a partir daí nós vamos começar a crochetar. Nós faremos 13 correntinhas. E esse pedaço de fio, ele tem um sentido, tá? Nós vamos voltar, ele vai ser importante no nosso fundo da bolsa. É importante também não fazer as correntinhas muito apertadas e também não fazer muito frouxas, para não cederem, tá? Não dar um efeito contrário. Isso aqui é correspondente ao tamanho que eu desejo para minha bolsa. Se vocês quiserem, óbvio, vocês podem aumentar. Como? Eu fiz pensando justamente no tamanho do celular que eu pretendo guardar dentro, que é o meu aparelho, então a gente coloca e mede. Ele tem cerca, estamos falando de 18 centímetros, pelo que eu quero do fundo, e ainda vai crescer um pouco. Ou seja, vocês podem aumentar ou podem diminuir, critério de vocês. Agora eu vou fazer justamente na terceira corrente, vendo que eu tô pegando, e farei um ponto alto. Aquelas duas que nós fizemos já vão contar como um ponto alto, no caso, como um ponto. Então, ó, fiz um, farei outro no mesmo. Então, nós fizemos 2. A partir de agora, vamos fazer um ponto alto em cada alça. Nós vamos circundar as nossas correntes para fazer o nosso fundo. Também é preciso prestar atenção para não perder nenhum fio nesse processo, ó. Um ponto alto. E assim nós vamos fazer até o outro lado. Lembrando que estamos pegando apenas a alça, que seria a alça de cima, a alça da frente. Por quê? Porque nós vamos dar a volta. Eu vou fazer os pontos até o final para a gente fazer a nossa volta e aí retorno para vocês. Chegando ao final, a última correntinha, nós vamos colocar 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Ou seja, nós faremos um leque, basicamente, que ficará arredondado. E é assim que nós vamos ter o fundo da nossa bolsa. Se por um lado nós começamos com 3, nós fazemos os pontos altos, damos a volta fazendo justamente essa parte curva, depois fazemos pontos altos na lateral e retornamos com mais 3 pontos altos. Ou seja, nós estamos fazendo o fundo da nossa bolsa. Viram como fica justamente essa parte curva? Agora, nós vamos voltar fazendo ponto alto em cada uma dessas correntes. Perdão, em cada uma dessas alças. Por quê? Porque elas correspondem a uma correntinha que corresponde a um ponto. E assim a gente vai até o final, justamente chegando no outro lado. Para quê? Para completarmos o nosso fundo, colocando mais 3 pontos altos. Ou seja, se do lado a gente começa mais uma vez com 3, eu faço 3, faço a quantidade de pontos altos que eu quero, e é assim que eu posso aumentar ou diminuir a peça. A quantidade de pontos altos que fica no intervalo entre o leque, a primeira lateral, a primeira quina e a segunda quina, é justamente o tamanho que eu vou ter, tá? Então, vocês podem optar e desfazer, gente, se for necessário. Vocês podem optar. Ah, eu quero colocar 20 pontos, eu quero colocar 5 pontos. Enfim, é isso que vai decidir. Só que tem que ter 6 pontos altos num lado e 6 pontos altos do outro lado. Isso às vezes acontece, gente, não há problema algum em fazer e desfazer. E agora, ó, já temos 3. Esse é o momento que nós faremos o quê? Mais 3, justamente para chegarmos ao nosso número de 6 pontos nessa lateral.
vou pegar a régua para auxiliar justamente a questão da gente visualizar, compreendem? Tem 6 numa lateral, 6 na outra e, ó, é justamente esse intervalo dessa contagem que eu tô mostrando. É justamente nesse período, nesse pedaço que o quê? Nós decidimos se a nossa peça vai ser maior ou menor. É importante visualizar isso caso vocês queiram adaptar, tá bom? E agora, o que nós vamos fazer? Se eu tenho 6 pontos naquele leque, agora eu tenho algumas opções. Uma seria subir um ponto alto falso, que é um ponto que eu costumo fazer, mas que hoje eu optei por não fazer. E a outra foi, cuidado para não desfiar a linha, fazer 2 correntinhas, subir e nós vamos fazer como? Enquanto no primeiro nós tivemos 6 pontos, agora nós faremos 6 aumentos, mas justamente cada aumento será na direção, cada aumento será na cabeça de um desses pontos que nós fizemos justamente para nossa base, para nossa lateral, ou seja, cada ponto desses vai ganhar o seu respectivo aumento. Então, se na lateral nós tínhamos uma curva com 6 pontos altos, agora nós vamos ter uma lateral numa curva com 12 pontos, tá? É importante observar isso, porque é uma forma de você também ir crescendo a sua peça pensando nas laterais. Agora eu tô só fazendo ponto alto, perdão a mão inclinada, mas ó, observem. Justamente a parte curva. Eu fiz 3 aumentos. Então, eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto até a outra parte. E na hora da curva, eu farei o quê? Na próxima curva, 6 aumentos. Em cada um, eu faço um aumento. Depois, eu volto, faço ponto alto, ponto alto, ponto alto. E aí, eu chego lá no final, onde eu tenho que fazer mais 3 aumentos para poder fechar o nosso ciclo, tá? Natasha, eu gostaria de aumentar e ainda mais a bolsa, eu quero fazer com mais 3 carreiras, não seja por isso. Na próxima, naquela direção, você vai colocar um ponto alto e um aumento, alternando, tá bom? E na carreira seguir, você vai colocar 2 pontos altos e um aumento. Por quê? Porque está seguindo a lógica básica, a regra essencial, que é dos aumentos, né, numa peça circular, onde você tem o número de base, você tem aumentos, depois você tem um ponto mais seguido de um aumento, depois você tem 2 pontos de intervalo seguidos de um aumento, 3, 4, 5 e assim vai indo, tá bom? Então, aqui agora eu farei o quê? Por essa lógica, os meus 6 aumentos. Se eu tivesse 8 pontos naquela lateral, então seriam 8 aumentos, tá? É importante a gente observar essas coisas que eu acho que nós sabemos ou começamos a conhecer, mas às vezes não colocamos em uma questão de como adaptar. E assim eu vou prosseguindo o trabalho. Agora, nós vamos... Lembram do nosso cabo, do nosso fio, que eu fiz a mais, deixou um pedaço no fundo? Pois bem, faremos com ele. Esse pedacinho tá um pouco rígido, mas ainda assim eu vou utilizá-lo. E o que a gente faz? Você introduz a agulha, ó, como ele tá rígido, gente. Mas foi uma falha minha, eu poderia ter cortado ele em outro momento. Mas enfim, eu gosto de utilizar, ver como funciona também. Então, eu pego, introduzo a agulha e eu vou fazer ponto baixíssimo, como? Através da trama do crochê. Essa é uma forma da gente deixar, dar um acabamento ao nosso fundo, porque percebe quando a gente vai tecendo as correntinhas, às vezes fica mais vazado? Então, você fazer uma carreira de baixíssimo bem nesse meio, através da trama, não só você acaba tendo uma nova carreira de correntinhas, como de alguma forma você acaba fortalecendo e fechando, né, essa carreira. Então, é uma forma de fazer um acabamento e resolver, porque às vezes o fundo pode ficar com um buraquinho a mais, que a gente quer, que a gente não quer. Então, é só ir fazendo. Você entra, deixa a linha para o outro lado e vai puxando conforme a sua necessidade, a quantidade de pontos que você precisa fazer. Mais uma vez, cuidado para não desfiar o fio.
Chegamos. Viram como fica? Então, ainda tem que ser arrematado, porém, essa é a ideia. Agora, a gente retorna ao nosso trabalho e eu volto para vocês quando estiver completo. Retornamos, viram como ficou? Cheguei ali e vamos ver se cabe na minha peça, ó. Qual é o objetivo dele? Caber o celular. Esse é o objetivo básico. Lembram que já cresceu bem, foi bem além da quantidade de correntinhas. Então, estou aqui agora prestes a finalizar a nossa peça, pelo menos o fundo da peça. Eu venho, subo normalmente e o que eu vou fazer é, faço uma correntinha e agora eu vou pegar na alça de trás, sendo que eu não pego só na alça de trás, eu pego na alça de trás, mas eu pego também a outra alça que fica lá atrás, ou seja, normalmente quando a gente faz, a nossa tendência não, né? O normal, muitas vezes a gente vê, é pegar apenas uma alça, certo? Porque tem a alça da frente e a de trás. Porém, eu quero que fique mais firme a peça. Então, eu pego as duas que tem atrás. E vocês percebem que eu tô entrando? Ó, eu tô fazendo e estou entrando naturalmente. E aí, esse é o movimento. Você pega, vai na sua alça que tá na frente e a de trás e prossegue. E assim vai ser as nossas carreiras. Eu vou fazendo, justamente percorrendo essa volta como uma forma de reforçar. Eu vou dar a volta, chegando lá também no começo, onde eu subi a correntinha, eu vou fazer um fechamento invisível. Por quê? Porque essa primeira carreira aqui, que já é a carreira do corpo da bolsa, ó, percebe como eu tô entrando lá atrás? Então, essa primeira carreira, ela é só pegando nas duas alças de trás. A próxima carreira, eu já farei ponto baixo centrado. Ou seja, enquanto aqui eu tô pegando nas duas alças de trás, na carreira seguinte eu vou entrar no meio do ponto. Por quê? Porque agora eu já tenho uma mudança no meu objetivo, que é deixar a bolsa mais fechada, uma trama mais fechada, mais própria até para uma bolsa, para que eu não tenha necessidade, mas só o gosto, se eu quiser, de fazer um forro. Viram como já está tomando forma? Justamente essa carreira que está sendo feita, porque é o que a gente faz na cestaria, né? Com cachepô, com cestinho. Você vai subindo e aí você vai já estruturando sua peça. Sendo que nós vamos fazer ponto sobre ponto. Aqui não tem aumento, aqui não tem diminuição. É ponto sobre ponto, pegando as duas alças. Para a gente circundar, né? Fazer todo o entorno da nossa peça. Agora, nós vamos fazer o fecho invisível. Você cede um pouco a sua alça, enfia a agulha por trás, volta, é o ponto logo após a correntinha. O que nós estamos fazendo é simulando um novo ponto e é um fechamento invisível para ponto baixo centrado. Entrei bem no meio da correntinha, viram? Agora eu pego, puxo o meu ponto e faço novamente uma outra correntinha. E a partir daí, agora todos os pontos que eu farei, os pontos baixos da minha próxima carreira, eu vou sempre entrando no meio, tá? De cada ponto. Poderia fazer normalmente, pegando o ponto normal? Posso, porém, eu quero justamente fazer o centrado, que é o que é mais firme. Então, eu entro lá no meio, ó. Que é diferente do ponto baixo tradicional. Aí é só vocês darem sequência, vocês podem fazer a altura que vocês quiserem. Na minha peça, eu faço mais 6 carreiras, no caso, já contando com essa aqui. No total, eu acabo tendo 7 carreiras. Só que a primeira carreira, ela já é que eu fiz o quê? Colocando a alça de trás. Então, contando com ela, nós temos 7.
Viram? É uma questão assim de pensar qual é a altura que vocês desejam. Eu pensei em cerca de 10 centímetros. Porém, pode ser maior ou menor, como vocês estão vendo agora. E justamente eu acabei fazendo as 7. A sequência, enquanto nós fizemos o ponto baixo centrado, agora nós vamos fazer diferente. Eu faço novamente uma correntinha e ao invés de fazer o meu arremate, eu vou fazer o ponto baixíssimo, pegando só na alça de trás. Uma alça de trás, não tem nenhuma segunda. Eu entro na alça de trás, normalmente faço baixíssimo. Viram? É só puxar. Eu entro e pego, entro e pego. Por quê? Porque agora eu vou dar uma funilada. A minha ideia é justamente já fazer meio que um ponto que ele vai apertando. Não é nem apertar e te deixar justo, mas ele vai reduzindo a circunferência e aí, de alguma forma, já funciona para a gente fazer o fecho, a parte da bolsa. Ó, viram como ficou? Então, eu acabei fazendo 6 carreiras, tá? Então, eu optei por esse detalhe. Agora, é só, antes de arrematar, nós vamos justamente, corta um pedaço longo, pega, se vocês forem utilizar o mesmo fecho que o meu, que é o fecho de imã de bolinha, é só pegar uma metade, passa pelo fio. Eu cortei cerca de, acho, 1,5 m. Ou até, não, mentira, eu cortei mais. Acho que eu cheguei a 2 metros. Coloque os dois separados, não os coloque juntos, tá bom? Por quê? Porque ao invés de desmontar a argolinha dele e colocar com alicate, eu simplesmente estou introduzindo ele no fio e vou costurá-lo junto, na própria peça. É uma forma, assim, de facilitar o nosso acabamento e de deixar realmente bem presa. Viram como eu fiz? Então, eu fiz isso e agora eu vou dando sequência ao meu trabalho e quando eu chegar na outra parte, nessa direção, eu farei a mesmíssima coisa. Coloco o meu imã no fio, faço as carreiras e prossigo. Agora, nós vamos fazer tassés. Eu fiz alguns para nossa peça, sendo que a minha ideia é fazer bem pequenininho, estão vendo? Justamente minúsculos. Eles têm cerca de 2,5 centímetros, um pouquinho mais, pouca coisa. E como que eu estou fazendo? Com a cor cacau, com a própria mão. Coloquei 3 dedos e vou dar 8 voltas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viram? Venho com a minha tesoura, corto. Corto mais um pedaço, cortei esse pedaço, corto mais um outro, amarro por cima, é o meu primeiro nó. Normalmente eu dou 2 nozinhos e deixo um pedaço mais ou menos grande, porque esse vai ser costurado, tá? Na pressa, que nem os outros. Agora eu dou mais um nó. Agora a gente vem, nós vamos prender na parte lateral. É importante prestar atenção na altura, porque se a gente prende muito para baixo, fica diferente, fica menos fofinho, eu acho. Então, pensa numa altura certa, faz os outros igual, tá? Quando você for prender cada um, olha, ó, viu? Para baixo não fica tão legal. Eu prendo um pouco mais para cima e tento regular a altura para que eles fiquem parecidos, né? Tem uma similaridade. Dou os meus 2 nozinhos, pego uma agulha mais fina para me dar uma auxiliada, só para isso mesmo. Por quê? Porque eu gosto de puxar e trazer ele por dentro. É uma forma de disfarçar também esse fio. Viram? Já mudou um pouco a textura. Acerto. E aí depois é só pegar a tesoura e aparar todo mundo de uma forma igual. Acho importante também, primeiro faz a quantidade que vocês forem utilizar. Eu fiz 8 para os meus, né? No caso, foram 4 do mostarda e 4 do cacau. Mas aí faz todo mundo e depois você vai aparando, tá? Porque se vocês vão aparando um a um, primeiro um, depois o outro,
assim, não tiver todo mundo pronto, corre o risco de vocês apararem. E quando for ver, não ter quase mais nada para parar, sabe? A gente vai... Aquela coisa acertando ponta por ponta, ponta por ponta, quando você vê o cabelo tá curto. Pois é, pode acontecer algo com o tassel. Então, a gente apara, de preferência quando tiver todo mundo próximo, que é só ir regulando. Se tiver que acertar alguma coisa certa, tá? Então, eu fiz alguns. E aí, agora vamos colocar na bolsa. Ó, estamos aqui com a nossa bolsa. Tem ainda coisa para arrematar lá dentro. Viram como foi afunilando? Foi justamente a parte de cima de ponto baixíssimo. Agora eu pego e, mais uma vez, cabe ao gosto de vocês. Eu estou espaçando os meus. Se vocês sentirem necessidade, pega um alfinete, coloca só para posicionar para ver, tá bom? E essa agulha vai me ajudar a puxar o fio. Eu vou colocar por dentro. Eu já gosto de posicionar para imaginar o que eu quero fazer. Para projetar, né? Imaginar é projetar, fazer um rascunho. Mas a ideia é que vocês saibam mais ou menos onde vocês querem colocar. Eu coloquei desse jeito, fazendo a mesma coisa do outro lado, mesmíssima. E aí, dando esse espaçamento. Não queria que ficassem muito próximos, não. A minha ideia era fazer realmente mais soltinhos. Mas aí pega, vai, puxa o fio e nós vamos costurar o fio por dentro da trama. Como nós fazemos com o nosso arremate normal de qualquer outra peça, tá bom? E essa é uma forma da gente prender o tassel. Posicionem bem. A agulha pode auxiliar, tanto a agulha de tapeceiro quanto essa agulha de crochê, que é a mais fininha. É uma mais fina qualquer, tá? É só que eu tinha aqui disponível à mão. Eu normalmente gosto de dar os 2 nós. Depois eu pego o fio e vou trazendo ele. Claro, tem que arrematar esse outro fio, tá, gente? Mas, ó, vai trazendo, no caso, levando por dentro da trama. Se sentir necessidade, coloca uma gotinha de pega-mil na ponta, entendeu? Oi? Coloca uma gota de pega-mil e isso resolve também. Viram? E foi assim. E aí é só escolher a posição que vocês desejam e como vai fazendo. O fecho, ele já está lá. E agora o que nós temos que colocar, observar, é a nossa alça. Como ela tem um mosquetão, eu chamei de gancho, né? Mas é um mosquetão, é só vocês observarem qual é o ponto que vocês querem colocar. Eu preferi colocar na própria trama do crochê, estão vendo? E com jeitinho, prender com o mosquetão. Eu gostei muito desse porque ele gira. Então, a alça, ela não fica tão presa que eu digo, perdão, ela fica presa, ela não fica rígida, sabe? Se eu, porventura, colocar para um lado, colocar para o outro, ela girando, eu consigo mexer bem com a peça, com a bolsa, enquanto eu estou usando. Também outro detalhe é a questão da altura. Se vocês regularem ela bem pequena, é uma bolsa de mão. Regular medianamente, uma bolsa de ombro. Regular, deixando bem longa a alça, fica uma peça transversal. Mais uma vez, uma questão da versatilidade, do que vocês desejam ter, tá bom? Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, é só escrever nos comentários. Toda semana, toda quinta, nós temos um conteúdo inédito para vocês. E foi um enorme prazer. Ah, fez a peça? Marca a gente, tanto a Joca Novelos quanto a mim, Arte na Linha, que eu teria um prazer enorme de ver vocês. Até, gente, foi um enorme prazer.